Estamos, pois, a viver estes momentos de emoção ao rubro e isso com certeza que nos afeta e espero que tenham isso também em consideração na conversa que vamos manter de seguida com o professor Agostinho Marques, o professor que está aqui nesta manhã, para nos falar concretamente de doenças respiratórias provocadas pela ocupação profissional. Hoje, o modo como vamos ocupar este espaço. Nós falamos habitualmente aqui de grandes quadros e ignoramos depois muitas coisas que nos ocorrem todos os dias, mas é sabido, imagino, que os pulmões são órgãos parecidos com a pele. Quer dizer, estão expostos ao ambiente, Sim. Estão mais expostos que a pele até. Nós, num dia normal, processamos muitos metros cúbicos de ar que inalamos, expiramos, inalamos, expiramos. E mesmo num ambiente aparentemente limpo como é este, além do oxigênio e do azoto do ar, há sempre partículas, há sempre lixo, há sempre bactérias e somos um animal preparado para inalar este lixo razoável até do meio exterior às casas durante 80, 90 anos. Temos mecanismos que vão limpando de defesa, automaticamente. Automaticamente, mas ao fim de 80 ou 90 anos, em ambiente limpo, temos os pulmões consideravelmente sujos. Mesmo assim, quer dizer, portanto, não suportamos, portanto, sobrecargas de lixo. Percebe? E agora, lembrem-se disto. Ali nos anos 40, durante a guerra, aqui em Portugal houve uma corrida a um minério que, a imensa literatura sobre isso, que é o wolframio, o tungstênio. Exatamente. Porque era vital na altura para a metalurgia das armas alemãs e inglesas. Como Portugal era um país neutral, nessa altura a procura era... Aparentemente neutral. Neutral. Sim, mas nesse aspecto explorou muito bem a neutralidade e vasculhou-se literalmente o país atrás do wolframio. Para quem gosta de ler, vale a pena ler um livro do Aquilino Ribeiro que se chama Wolframio. Sim. E caracteriza muito bem essa época. Caracteriza a época, mas ignora a saúde porque não se pensava nisso ainda. Quando eu me formei ali pelos anos 70, portanto 20, 30 anos depois, tive muita gente internada a morrer da corrida ao wolframio. O que ficou na literatura da altura foi sobretudo aquele enriquecimento rápido, depois enriquecimento rápido e tal, mas milhares e milhares de pessoas depois ficaram nestas aldeias do interior norte do país, sobretudo, foram agravando a sua doença e vieram a morrer de Mas não era um minério propriamente dito. Não era. Eram as suas complicações, não é? Era uma substância que está associada... A substância mais abundante da Terra é a sílica. É o quartzo. Sim. E o wolframio aparece incrustado em quartzo. Mas para tirar os fragmentos do wolframio é preciso picar a pedra. E não havia a menor consciência na altura dos cuidados de prevenção, mas é que as pessoas iam aspirando aquele pó. E morreram em quantidades brutais. Não se sabe quantas, mas foram milhares e milhares e milhares de mortos jovens. Sim. Porque quando se morre aos 80 anos é um drama para a família, mas quando se morre aos 30... Não é natural. Não é natural, é uma violência de todo tamanho para as pessoas relacionadas. Isto agora, reportando-nos aos dias que correm, há determinadas profissões de risco. Com isso, ainda é essa. As minas ainda. Com isso, desenvolveu-se legislação nos anos 60 no mundo inteiro e agora há muito mais prevenção. Em Portugal, hoje, esse problema já não é assim em relação ao wolframio, porque há medidas, porque já não há corrida ao wolframio e porque esse tipo de extração foi exportado para países mais pobres. Se em vez de estarmos a falar para o público português, estivéssemos a falar numa plataforma mundial, o problema era igual. Sim. Quer dizer, há países mais pobres no mundo que estão nesta altura a produzir a mesma doença e a morrer em poucos anos pela doença. Em Portugal já não se justifica, mas ainda tenho doentes internados continuamente com silicose. E é bom que as pessoas em casa pensem nela. Parte vem da indústria, mas a grande maioria... Exploração mineira? São pequenas explorações de minas de água. Percebe? Quer dizer, não se agrupa como uma empresa e, portanto, não tem consciência de medidas organizadas e vemos frequentissimamente mineiros aqui da nossa região de granito e o país é maioritariamente o solo granítico, que picam a pedra, naturalmente, para abrir e que vêm a morrer poucos anos depois. É muito importante. E não há nada depois para fazer. Medicina do trabalho. Não há de todo cuidado, não há essa consciência e, portanto, não se tomam essas medidas, não se sentem efeitos a muito curto prazo e, portanto, não há debilidade nenhuma, e, portanto, mas é dramático.
e eu aproveito a razão do tema, Sim. começamos por aí, é porque isto tem que partir da preocupação pessoal. Se queremos chegar aos 80 ou aos 90 anos, sem sermos nós próprios a cavar o nosso próprio fim. Claro, claro. Primeira nota. Há muita gente a desconhecer também que a sua execução no trabalho possa provocar alguma doença respiratória. Jorge, ainda agora vimos no Chile esta história que encheu a comunicação social dos mineiros e não houve uma nota nunca sobre este tipo de problema. Eles, enquanto estiveram lá em baixo, não tiveram risco nenhum nesse aspecto porque não estavam a picar a pedra. Mas o ar estava rarefeito. O ar estava mais... Não, ao contrário. Estava em profundidade maior, está concentrado. Sim. Mais concentrado, do que no ar. Sim. Mas não estavam na altura a trabalhar na mina. Mas não no seu dia a dia... estará por esse motivo mais poluído? Está, seguramente há muito... Sim, mais concentrado, claro que sim. Logo mais poluído. Claro que sim. Bom, mas a mim impressiona-me é que no Chile morrem muitos milhares de pessoas todos os anos por causa da silicose. Exploração mineira. Mas o que depois faz notícia não é isso, porque isso acontece depois no silêncio da nossa casa, caso a caso, pessoa a pessoa, compreende? E não tem, portanto, um mediatismo para chamar a atenção. Portanto, um país desenvolvido tem que ter preocupações coletivas e individuais para que isso não aconteça. Silicose, portanto, é uma vergonha hoje haver silicose ainda. Ainda há em Portugal, sim, mas é uma... Depois, aqui na região norte, temos um problema com que vejo doentes graves também, que é a cortiça. Aqui muito perto de nós há muita indústria da cortiça. E o pó da cortiça também causa doença grave com muita frequência. É um pouco diferente, mas... Como é que se pode salvaguardar um operário na indústria da cortiça? São sempre preciso... Operário, portanto, estamos agora numa estrutura industrial. São sempre preciso 2 tipos de medidas que a lei prevê. Uma é preciso que sejam, no ambiente de trabalho, cumpridas as regras do jogo. E a lei, em todo o mundo e na Europa, diz qual é a concentração no ar máxima admissível, além da qual é ilegal. Sim. Então, tem que ser um ambiente de trabalho arejado? Arejado com aspiração, que coloque as partículas... E algum tipo de proteção que esteja estabelecido na lei? Essa é a segunda via. Quando há tarefas pontuais em que se tem que ir a um sítio com excesso, há que ter proteção individual. Mas o problema aqui é que é vital que sejam medidas coletivas de maneira a que o ar esteja limpo para tornar desnecessário tanto quanto possível a tal máscara. Porque a máscara é incómoda, as pessoas põem, não põem... Acabam por facilitar. É mesmo assim. Portanto, as coisas têm vindo a melhorar. De facto, o país tem vindo a melhorar nesse aspecto, mas é vital que continue a melhorar. É outra história. Há outra doença, que tem menos expressão, mas que é difusa pelo país todo e que é bom que se fale aqui, que é a doença dos criadores de aves. De aves? Aves. Sobretudo dos criadores de pombos, como a atividade já não trabalho, colombofilia. Os pombos, não sei se tiveram contacto, mas os pombos a mexer as aves, de uma maneira geral, libertam a poeira nas penas. Sim. Essa poeira é extremamente agressiva também. É muito tóxica. Muito tóxica. O pulmão reage-lhe formando cicatrizes, pequenas cicatrizes, e ao fim de uns anos fica todo ele endurecido e muito limitado. A pessoa passa a ter muita falta de ar. Alguns dos doentes que acabam em transplante pulmonar vêm dessa proveniência também. Compreende? E voltamos ao mesmo. É um pouco como a atividade dos mineiros da água. São atividades pontuais, feitas por prazer. É um pouco como o tabaco, quer dizer, tende a ser minimizado nas suas queixas porque não se quer largar essa atividade, e é bom que se perceba que as aves devem ser tratadas fora do ambiente onde se vive. Não se pode estar a mexer aí. Quem tem que criar aves, há trabalho remunerado nessas, porque há criações de aves. Aí as pessoas têm que ter a mesma história. Ar ambiente devidamente tratado. Mas a pensar nos aviários, não é? Claro. Por exemplo. Mas nestas atividades de casa é preciso que a pessoa pense muito bem se é para manter o hobby e se é as máscaras, aí sim, de proteção individual, porque aí é uma atividade individual. É vital, porque isto traz atrás de si sempre muito sofrimento também. Se outras atividades profissionais podem ser consideradas de risco, um trabalhador num escritório não pode também estar englobado nesse agrupamento? Pode. Isto não tem fim. Agrupamento laboral. Agora caíamos noutro terreno, que é a manutenção do ar-condicionado. O ar-condicionado, mesmo com manutenção,
é agressivo para o aparelho respiratório. Temos falado aqui várias vezes, para os doentes que têm asma, e como são centenas de milhares, a secura do ar-condicionado, portanto, imagina, perfeito, tudo bem, mas seco, é agressiva, produz tosse, produz agravamento. Mas o problema do ar-condicionado acessório é que as condutas desenvolvem fungos. Quando o ar circula, liberta as poros de fungos para o ar e agride. Bom, isso é por vias alérgicas. Há um tipo de pneumonia, também já aqui falámos em termos, que por legionela, é atirada para o ar muitas vezes pelo ar-condicionado e atinge ao mesmo tempo com pneumonia várias pessoas também. De facto, vivemos num mundo muito armadilhado. Posso perguntar de outra profissão? Cabeleireiros são também... Sim, já vi muitas vezes o pulmão de sprays de laca. A laca, como sabem, é um líquido, mas quando é posto em spray fica em partículas sólidas. E são inaladas também e dá umas lesões características do pulmão também. Mas olha, o que é mais do que isso, muito mais importante que tudo isto neste momento, é a quantidade de partículas que sai da parte de trás do cigarro. É claro que nós acabamos sempre no cigarro, quer dizer, nós chegaremos sempre aqui. Não, mas o cigarro, não vamos aprofundar isto aqui, mas esta ideia é importante. É isto. Nós nos preocupamos com o ambiente e somos capazes de discutir a cortiça, compreendem? Ou as aves. Mas nada faz sentido se fumarmos. Quer dizer, o tabaco é de tal maneira agressivo que supera qualquer outra agressão. Tudo isto é perfeitamente... exatamente. Supera toda outra. Quando vir alguém falar de ecologia com um cigarro, não ouça o que ele diz, quer dizer, percebe? Quer dizer, porque a quantidade de fumo e a agressividade do tabaco... É um contrassenso. É um contrassenso total. De maneira que nós temos uma quantidade de riscos que são, de uma maneira geral, de consequências evitáveis. E, de facto, depois, o que faz hoje, no patamar em que estamos, do país desenvolvido, com dificuldades, mas um país desenvolvido em questões sanitárias, as pessoas duram muitos anos, o que faz a diferença e que liberta as pessoas de uma boa carga de sofrimento na parte final da vida, são uma quantidade de medidas relacionadas com estas coisas. Professor, muito obrigado por mais uma lição aqui na Praça da Alegria.